Amém, igreja? Tudo bem com todos? Finalizando o mês de abril, quarto mês do ano, né? Estão contando os dias? Amém. Muito bem. Hoje eu quero trazer como tema para a nossa meditação, formas de buscar a Deus. Formas de buscar a Deus. Amém, amém. Eu não sei qual é a sua forma, mas eu quero, na verdade, trazer algumas experiências bíblicas, né? Então nós não vamos nos deter a um único texto, mas dar uma passeada em algumas experiências, em alguns exemplos bíblicos que mostram como as pessoas buscaram a Deus, né, nessas situações. E quando a gente fala de busca a Deus ou busca de ajuda, né, é muito interessante, porque eu acredito que nós não temos o hábito, né, de buscar ajuda, não é verdade? Não é isso? Fala assim, como é que você busca ajuda? Não pensando na busca de Deus, mas como você busca ajuda? A resposta mais comum é, eu não busco. A gente vai num médico quando não tem jeito, aí a gente é obrigado a ir, não é verdade? Fazer aqueles exames de rotina, acompanhamento, isso é muito difícil. A gente vai num psicólogo quando tem que ir, não é assim? A gente chama a igreja quando está pegando fogo. Então eu sei que a gente já não tem esse hábito de buscar ajuda, e é normal, a gente cuida do outro, mas a gente tem a dificuldade do autocuidado, de cuidar de nós mesmos, né? Mas assim, quando a gente pensa, você vai num local de atendimento, você chega no banco, enfim, qualquer local, sempre tem lá alguém dizendo assim, né, posso te ajudar? Não é assim? Já vem a camiseta escrita lá, como que você procura, você vai numa loja, o vendedor já chega em você, como é que eu posso te ajudar? O que você está procurando? Então, assim, quem está buscando ajuda tem alguma expectativa. E aqui eu quero relacionar esse tipo de busca que nós fazemos com as experiências da busca de Deus. Como é que a gente está buscando a Deus? Qual é a nossa expectativa? E nesse tempo de caminhada também, né, pastoral, vida cristã, a gente vai tendo muitas experiências, olhando como as pessoas nos buscam. Que às vezes ela está buscando um tipo de ajuda que não é o que a gente está oferecendo a ela. Então, formas de buscar ajuda. A primeira forma que eu quero apresentar, e aqui eu não quero dizer que uma é melhor que a outra, mas mostrar formas que as pessoas buscam ajuda, ou, aqui no caso, buscam a Deus. A primeira forma, que eu demorei para aprender um pouco, é para desabafar. Às vezes a pessoa te procura ou nos procura somente para desabafar. Acredita nisso ou não? Concorda? O texto que eu quero ler, acho que está projetado aí, é o exemplo lá de Marta, João 11, 21. Diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Calma que a gente vai entender aqui o contexto da morte de Lázaro, não é isso? Lázaro morreu, Jesus era grande amigo da família, ele não era só o pastor, o líder, ele era amigo, né, da família ali. Só que no versículo 6, versículo anterior, diz que, no entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Lázaro morreu, Jesus, o líder deles, amigo deles, quando ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, ficou mais 2 dias onde estava. Ai, se fosse pastor Léo, ou qualquer um dos outros líderes e pastores, a gente reclamaria, fala a verdade, gente. Como assim? Por que o senhor não vem logo? O que é que Jesus fez? Aí os discípulos, a preocupação dos discípulos de Jesus era, Senhor, como é que a gente vai voltar lá para a região de Lázaro, para a Judéia? Porque, está no versículo 8, estes disseram, mestre, há pouco tempo atrás, os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo o Senhor quer voltar para lá? A preocupação dos discípulos era com a vida deles. Lázaro morreu. Jesus fica mais 2 dias. Os discípulos não querem nem saber de voltar para lá, porque o pessoal estava perseguindo e podia querer matar eles. Mas eu quero me atentar à fala delas. Aí Jesus chegou lá.
o que elas falam? E aqui eu vou salvar a Marta hoje, porque a gente crucifica Marta bastante, né? Porque Marta só quer saber de fazer as coisas, assim já pregou aqui. Não quero ser mais Marta, né? Quero ser Maria. E é verdade, dentro do aspecto lá daquele texto, no momento que Jesus estava pregando, ela precisava saber separar. Mas veja bem, gente, se não fosse as pessoas que servem, se não fosse Marta fazendo o rango lá, a comida gostosa, como é que eles iam comer? Qual foi o erro dela? Não saber parar. Geralmente pessoas que servem é assim, eles servem e esquecem que precisa também sentar e receber. Então hoje eu vou salvar um pouquinho Marta e vou mostrar aqui que as duas, tanto Marta quanto Maria, responderam da mesma forma. E Marta ainda foi mais ágil. Quando Jesus chegou, ela correu e foi até Jesus. Maria nem saiu para receber Jesus. Estava magoada porque o líder não veio. Provavelmente, né, o texto não diz. Mas assim, a resposta delas foram a mesma, tanto no versículo 21 quanto no versículo 32. Disse Marta ou disse Maria: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 28, depois disso, foi para casa e chamando à parte Maria, teve que chamar Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está te chamando. E eu quero chamar a sua atenção para isso, gente. Quando elas viram Jesus, o que elas fizeram? Elas pediram alguma coisa? Não, elas só disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas só desabafaram. E aqui é um detalhe, por que a gente fica no desabafo? Eu fico me perguntando, se elas achavam que Jesus não podia fazer mais nada, já faz 4 dias, já cheira mal. Ela: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E a gente, quando chega para desabafar, chega lá, procura um líder, procura um irmão, aí você solta tudo, né? Desabafa, amém. Só que a pergunta que fica é essa: será que a gente acha que não tem mais jeito? Que aquela pessoa não pode ajudar a gente? Que não tem mais solução? Ou ainda, será que ela não quer uma mudança? Eu só quero falar, você só me ouve, só me dá seu ombro para encostar aqui e chorar, mas não fala nada porque eu não quero mudar nada. Então, quando a gente busca só para desabafar, uma outra possibilidade é que às vezes a gente não quer uma mudança, a gente só quer falar. E não estou dizendo que é errado desabafar e falar, mas muitas vezes a gente não está alcançando uma mudança na nossa vida. E foi isso que Marta e Maria, as duas, só desabafaram com Jesus. E aí não vou dar explicação de todo o contexto que é tão profundo, eu quero me ater somente a essa experiência delas, de como elas buscaram Jesus naquele momento. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E muitas vezes na nossa vida, com Deus, a gente está só assim: Senhor, se o Senhor mudasse isso. Senhor. Para nós aqui hoje, presentes, a gente veio aqui para abrir o coração, desabafar um pouco, ou a gente quer, como a música diz aqui, né? Jesus Cristo mudou o meu viver, eu quero sair daqui transformado. Senhor, pode tocar, pode mexer na minha vida, eu quero sair daqui diferente. Ou a gente só veio dar uma desabafada, porque a semana foi difícil, já faz uns domingos que eu não venho, porque eu fiquei doente também, e hoje eu preciso aqui lavar minha alma um pouco. Mas não mexe muito não, Senhor, só deixa eu falar. Irmãos, qual é a sua forma de buscar a Deus hoje? Só para desabafar? Estão comigo aí, amém? Uma segunda forma que as pessoas buscam ajuda, nós buscamos ajuda, isso é muito comum na vida de igreja também, eu falei que ia trazer experiências, né? É para uma visita. Mateus 17:4, então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O contexto aqui é o contexto da transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva, para a transfiguração, para o monte ali. E o que é a transfiguração? Jesus ia mostrar, aquela visita de Jesus ali, tinha o propósito de mostrar uma pitada do que é ser Deus, do que é a glória de Deus.
para comprovar mais uma vez para eles que Jesus era, de fato, Deus Todo-Poderoso, não somente mais um profeta. Esse foi o propósito ali de Jesus, mostrar um pouquinho da sua divindade, para que eles crescessem na fé. Mas aí no texto, quando a gente vai ler, os discípulos desceram do monte com Jesus, depois de ver aquela glória toda, eles desceram e não conseguiram libertar uma pessoa opressa. E Jesus responde no versículo 16 e 17, de Mateus 17, 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, Jesus, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, olha o que Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus deu uma estressada aqui, né? Será que foi um burnout aí? Tá. E por que eles não conseguiram expulsar, gente? Libertar? Porque eles não acreditavam ainda que Jesus era Deus. E eles tinham a autoridade de Jesus para libertar. Os discípulos estavam ali no monte, eles ficaram encantados com toda aquela glória. Eles só queriam a visita. Sabe o que eles disseram? Senhor, faremos uma tenda aqui e ficamos aqui. Às vezes os irmãos falam, chega assim, ai pastor, que bom estar aqui, tão gostosinho, né? Fica aqui. E amém, gente, não estou dizendo que a visita é errada, tá bom? Não me apedreje, calma, deixa eu terminar. Mas às vezes a gente só quer a visita. O propósito de Jesus aqui era que eles crescessem, que eles entendessem mais de Deus, conhecessem mais do Senhor. Amém, gente? Será que a gente está aqui hoje só para visitar? Os visitantes estão visitando mesmo, claro, né? Visitando a igreja. Mas eu sou membro da igreja, estou aqui só a dar uma olhada. Vou dar uma olhada como é que é. Ou realmente estamos aqui para ter um encontro com Jesus? Deixar Ele falar, deixar Ele nos tocar, ter um tempo dedicado à presença de Jesus. Não somente receber a visitinha de Jesus. Amém, gente? Estão comigo? Essa forma de buscar é parecida com a gente também, muitas vezes. Uma outra forma de buscar a Deus, que eu tenho visto nas experiências e trazendo aqui a experiência bíblica também, e é muito comum, é para buscar a bênção. Isso é comum ou não é? A pessoa busca a Deus, ou busca a ajuda de Deus para buscar uma bênção. O que pedir ajuda de vocês? Acho que o texto está aí, versículo 17 e 18, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Olha aí, tem aqui 10 leprosos, vamos enxergar o texto, correto? 10 leprosos. Na época, os leprosos eram isolados da sociedade, porque contagiava, né? Então, eles ficavam isolados da sociedade. O texto aqui nos diz que os 10 buscaram a Jesus, correto? Todos os 10 buscaram. Os 10 foram curados, correto? 100% de vitória, correto? Só que não. Os 10 foram curados. E não foi 100% de vitória, porque só um voltou a Jesus. Os 10 receberam a bênção que buscavam, mas só um conheceu a Cristo de verdade. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente trabalhou tanto, só essa pessoa firmou na igreja, firmou em Cristo Jesus. Isso acontece porque uma forma de buscar a Deus é buscar a bênção. A pessoa está buscando uma bênção. Aconteceu a bênção, amém, tchau. Ou ela vai no lugar buscar uma outra bênção que está apresentando lá para ela. A mente dela está em busca da bênção, não de um conhecimento de Cristo Jesus. Isso a gente podia dizer que é uma fé tipo de supermercado, né? Eu estou buscando, se não acontecer aqui, eu busco em outro lugar. Se estiver oferecendo uma outra coisa ali, eu busco ali. Ela não entende o ser igreja como uma comunidade de discípulos e andar com Jesus. É o supermercado, ela está em busca de algo. Ou ainda uma fé de conveniência.
Isso é muito comum. A gente está aqui enquanto for legal. Se você dar uma cutucada, pisar no meu calo, parou, já acabou a amizade, acabou a irmandade, troca de igreja, e você recebe até promoção para ir para outra igreja, inclusive. Olha que beleza. Eu já fui chamado para ser apóstolo, vou para a igreja ser apóstolo, não é melhor? Então, assim, é uma fé de conveniência. Eu estou enquanto eu preciso, enquanto você me oferece algo. Está errado buscar a bênção, gente? Não está. É tanto que Jesus curou os 10. O problema é que só um aproveitou Jesus totalmente. Os outros ficaram na mesquinhez de só a bênção. Aqui que está o detalhe. Entende? Concorda? E por que eles foram mostrar o sacerdote? O sacerdote é quem dava a liberação social. Eles eram pessoas isoladas, eles tinham que voltar à vida social. E aqui está o detalhe tão impressionante dessa pessoa que voltou a Jesus. Jesus diz, vai mostrar o sacerdote. A partir do momento que ele mostrasse ao sacerdote, eles teriam vida social nova, tudo renovado. E aquela pessoa diz, a hora que ele percebeu que ele estava curado, ele voltou e se prostrou e adorou a Jesus. Quem busca a bênção, ele pode até conseguir a bênção, mas ele não conhece a Jesus verdadeiramente. Então, isso é uma forma de buscar que nos deixa limitados. Amém, gente? Você está aqui hoje por uma bênção? Tem gente que vai falar, não estou, né, pastor? Você falou que não pode buscar a bênção. Eu não falei que não pode buscar, e não deva buscar, porque a Bíblia diz que eu devo. Eu disse que eu não devo buscar Jesus só pela bênção. Amém, gente? Uma outra forma de buscar a Deus, de buscar ajuda, é para reforçar a razão, a sua razão, verdade. As pessoas te buscam, por exemplo, já vou usar um exemplo para a gente entender esse ponto aqui. Chega o casal, isso é muito comum no casal, né? O casal chega, ele fala, então, a mulher, então, pastor, é porque assim, faz isso, faz aquilo, não é, o senhor concorda comigo? Falei, epa, me deixa de fora desse negócio, que depois eles voltam, ficam tudo bem e jogam a culpa em cima de mim ainda. Entendeu? É um negócio. Então, assim, é outra forma de buscar ajuda, é para reforçar a razão, a sua razão. Mateus 21, 23, vou dar o exemplo dos fariseus que ficavam cutucando Jesus o tempo inteiro. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Os fariseus se achavam certos, gente. Eles já tinham a razão deles. Então eles só buscavam Jesus só para reforçar, só para tentar pegar Jesus, só para fazer comprovar que Jesus estava errado e eles estavam certos. E muitas vezes a gente busca ajuda desse jeito. Uma vez eu estava passando no médico, né, e aí eu já acostumado com os meus sintomas, alérgico, aquelas coisas que, aliás, melhorou muito, graças a Deus, sinusite, não sei o quê. Aí eu comecei a falar com o médico, já dando o diagnóstico, né? Então, doutor, eu acho que é isso, que não sei o quê, papapá, porque eu estou sentindo assim. Aí o médico disse, senhor, fale somente os sintomas. Tipo, ó, só os sintomas, o médico aqui sou eu. Ele não falou isso, mas eu entendi. Que eu já queria lá mostrar todas as razões. Falei, você vem fazer o que aqui? Se você já sabe o que você tem. Está entendendo, gente? E muitas vezes a gente faz assim também. Na nossa vida comunitária, quando a gente procura um líder, um pastor, quando a gente procura um psicólogo, enfim, quando a gente procura a Deus, você chega dizendo todas as suas razões. Você só quer comprovar que você está certo. E aí os fariseus, já achando tudo, já tinham as razões deles, e é interessante, porque eles não faziam nada, gente, nada no reino de Deus naquela época. Aí, eles querem ter a razão. Isso significa o quê? Quando você quer ter a razão, você não se coloca na condição de ser ajudado. Se eu quero reforçar a minha razão, eu não estou me colocando na posição de ser ajudado. Foi o caso desse exame. Outra vez eu estava aqui vários eventos, né, pegar essa última, na palestra da terceira idade, ver o médico aqui. Aí alguém disse assim, né, a gente chegou, nossa, mas que um médico tão novinho, né? Aí eu ainda brinquei com a pessoa, pois é, né, tão novinho, mais 6 anos de graduação, 2 anos de residência, mais não sei quantos anos de experiência, né?
Tipo assim, tão novinho, não teria tanto conhecimento, tanta sabedoria. Parece que a nossa autoridade de atender ali, ou de dar a palestra, é com base na idade. Não que a idade também não traga outras experiências, né? Eu já tive algumas experiências assim, que a pessoa chega, você já teve essa experiência? Ou comigo é muito comum, você tem filho? Eu falo, não tenho filho. E algumas pessoas me questionam, mas como é que você vai ensinar? Eu não ensino com base na minha experiência, eu ensino com base na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre educar. Agora, como vai ser a sua experiência, aí já é uma outra coisa. Claro que também coopera muito. Eu sei que eu tenho a limitação da experiência. Tudo bem, gente? Buscar ajuda só para reforçar a sua razão. Outras vezes a gente ouve assim, olha, diz que eu nem queria estar aqui, eu não queria nem vir. Eu falo, então por que veio? Ela chega, eu quero me separar. Eu falo, mas você está buscando ajuda para quê então? Para eu fazer o divórcio para você? Quando a gente está buscando, a pessoa nem percebe. A gente está buscando ajuda, mas para reforçar a nossa razão. Outros exemplos que eu já ouvi muito é assim, olha, já fui em vários profissionais. E aqui não só pastor, né, colocar o geral, né, profissionais também. Já fui, quando você chegar, vocês, a Ita psicóloga, né, ela já sabe, né? Chegou lá, olha, já fui em vários psicólogos e nenhum resolveu nada. Eu falei, ixi, isso é bucha. Se nenhum psicólogo te ajudou, meu filho, perdi o cliente. Está entendendo? Eu vejo a pessoa chega, já fui em várias igrejas, já ouvi muito. Fala, é mesmo? Você já fica assim, né? Então, significa que a pessoa está ali só para reforçar a razão. Ela está buscando um aliado para dizer, não, eu concordo com você está certa. Então, tá bom, você está certa. Siga em frente com as ideias que você já tem. E essa questão de reforçar a razão é tão delicada que os religiosos da época, em Lucas 7,13, falando a respeito dos fariseus, diz assim, olha, esse texto acho que eu não coloquei ali, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram, ouça isso, está em Lucas 7,30, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Quando eu estou buscando só para reforçar a minha razão, eu estou rejeitando o propósito de Deus. Aliás, é algo que eu tenho questionado muito, até na função pastoral, que a gente tem uma matéria no seminário, chama aconselhamento pastoral. Gente, conselho ninguém quer, nem de graça. Serve. Devia chamar orientação pastoral. Por que você quer meu conselho? A Bíblia diz isso e isso, fulano, é assim que tem que fazer. A função aqui é te orientar na Bíblia, faça isso, porque é o que a Bíblia está dizendo. Amém, gente? Pode continuar, não? Chega! O pessoal lá em cima já está ficando incomodado, eu estou percebendo. Quando senta assim, né, já vou dar uma testada aqui, vamos ver como é que vai ser. Brincadeira, gente. Outra forma de buscar ajuda ou de buscar a Deus é para transferir responsabilidade. Essa dói, não dói? Eu vou dar o exemplo aqui de Gálatas 6,5, que diz assim, pois cada um, vamos ler juntos? Esse tem ali, pois... Olha o que o texto bíblico diz, cada um levar a sua própria carga. O contexto aqui é exatamente isso, mostrando sim que nós ajudamos uns aos outros, mas mostrando a responsabilidade individual de cada pessoa. Mas as pessoas chegam buscando ajuda e buscando a Deus também, tipo assim, olha, está aqui Deus, todos os meus problemas, toma, esses são todos os meus problemas. Aí Deus deve olhar assim, está aí, daí? Você quer ver interessante? Jesus ressuscitou Lázaro, não foi, gente? Com um propósito, inclusive. Só que Jesus não tirou a pedra da tumba, correto? Jesus não foi retirar a pedra. E Jesus disse para elas, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E aí depois, quando eu estava lendo, até na nossa leitura da Bíblia que a gente está fazendo, né? Aí Jesus ainda fala assim, não falou, Senhor, ressuscita ele agora. Falou, Lázaro, sai. Ele manda o morto andar.
Aí a gente vê uma pessoa, às vezes, você fala para ela uma tarefa, olha, faz isso. Eu não consigo, eu estou assim, eu estou fraca, estou doente. Jesus mandou um morto andar e você não consegue, querido. Mas às vezes a gente está chegando ali, a gente só quer transferir responsabilidade. Aqui os meus problemas, você pode resolver eles? A pessoa chega na terapia, aí ela vem, chega lá, olha, tudo isso aqui é a minha vida, aí ela quer resolver em 50 minutos. Então você quer resolver todos esses anos de problema em 50 minutos agora? Na vida da igreja, a pessoa chega assim, quer que você vá lá e faz uma oração. Não é assim? Aí já tentou de tudo, foi no médico, foi no psicólogo, foi no advogado, fez tudo, foi em outras igrejas, não deu certo. Aí chama a gente, vai lá, faz uma oração e resolve tudo. A oração resolve, gente? Resolve. Mas é isso que Deus vai querer operar naquele momento? Uma única oração? Ou será que Ele está te provando a aprender a buscar mais? Será que Ele está dizendo, esforça um pouquinho e vai na quinta, não adianta você chamar o pastor aqui, que eu não vou fazer, eu vou travar a oração dele. Você vai ter que se esforçar para buscar. Aí lá, até a criança que orar vai acontecer. Aleluia! Por que Deus faz isso, gente? Por que a vida é assim? Porque a gente não pode ficar buscando a Deus só para transferir responsabilidade, a gente tem que entender a nossa responsabilidade. A nossa parte. E nesse texto de Gálatas mostra isso, cada um dá conta de si mesmo, cada um deve levar a sua própria carga. Nas experiências eu tenho visto muito assim, quando você vem com um casal, o cônjuge, o comum é o quê? Falar do outro. Aí a gente diz, então, e você? Fale de você. A gente só fala do outro. O filho fala do pai, os pais falam dos filhos. Como você lida com isso? Você, trazendo para a sua responsabilidade. Ou então a gente vai conversar, aí a pessoa queixa de tudo. Todo mundo tem problema. Meus parentes, minha igreja, tudo tem um problema. Aí você fala, rapaz do céu, o mundo virou de cabeça para baixo contra você mesmo, viu? Vamos orar para Deus ter misericórdia. Mas o que é isso? A pessoa enxerga tudo, mas não enxerga a sua própria responsabilidade. A sua própria parte. Como ela mesma está contribuindo para as coisas acontecerem na vida dela dessa forma. Amém ou não amém, gente? Concorda comigo com a palavra de Deus? Estou citando as experiências, depois você ouve, analisa. Mas muitas vezes acredito que nós buscamos a Deus com essas formas aqui, né? Com várias dessas formas. E aí, uma outra forma, eu acredito que é o modelo mais equilibrado, e é o que a gente deve buscar, que é o modelo de Jesus, que é buscar a Deus para viver a sua vontade, para viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus. Então, se você me procura, não venha, o que você acha? Meu achômetro para você pode não ser muita coisa. Por o que a Bíblia me diz? Qual que é a postura de um cristão nessa área? E isso quando a gente busca ajuda, você sabe, né? Lembra que eu falei lá no início, né? Que o comum é a gente não buscar. Mas, outra forma de buscar, então, a Deus, é buscar para viver a vontade de Deus. Eu acho que um exemplo clássico na Bíblia aqui, e as últimas pregações, acho que o pastor Hugo, acho que a Ita, citaram também, né? Esse mesmo texto na aplicação. E é um texto muito interessante, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. As outras formas de buscar faz, mas elas são incompletas. Se a gente não chegar nesse nível, nesse ponto, a gente não vai crescer espiritualmente, ou quem sabe nem conhecer a Deus verdadeiramente. E aqui eu acho um grande problema, porque eu acho que as igrejas no geral, nós como igreja, né, a igreja cristã no geral, está oferecendo as outras formas. E é por isso que a gente vê pessoas doentes, pessoas revoltadas, pessoas equivocadas, porque
o evangelho que está sendo oferecido só aborda as outras formas, que é o que o povo quer, obviamente, né? A pessoa procura, ele vai lá buscando aquilo. Só que um bom profissional, ou uma boa igreja, uma boa pessoa que está atendendo, ela não dá o que a pessoa quer, que ela acha que quer, que ela precisa. A gente dá o que a gente vê, o que ela verdadeiramente precisa, ajudar ela a entender o problema dela. Aí o exemplo de Jesus é interessante, porque Jesus sabia do propósito da sua missão, correto, gente? Jesus sabia desde sempre o que ele veio fazer na terra. E Jesus se tornou um ser humano de verdade. Mas chegou naquela hora, ele fez essa oração: Senhor, se possível, afaste de mim essa parte, essa missão, mas que seja feita a sua vontade. E aí o texto mostra que ele orando, os anjos vieram e o fortalecia. A Bíblia não tirou, Deus não tirou as tribulações, as questões. Ele aprendeu a orar, estava buscando a Deus, e ele estava tendo experiências, olha que experiência sobrenatural, os anjos ali o servindo. Você quer ter experiências sobrenaturais? Está aqui, gente. Aprenda a buscar a Deus para viver a vontade de Deus. Para ter a coragem de fazer a oração certa. Jesus, afasta de mim este cálice. Olha, todos nós temos um cálice a enfrentar, gente. Temos vários, né? Mas tem aquele que vai ser o máximo. Alguma coisa, alguma fase na vida vai ser mais radical. Os discípulos não são diferentes do mestre. Eu não entendo os religiosos em geral, né? Porque as pessoas, elas pensam... Aliás, eu estava numa aula uma vez, achei engraçado, porque era de outro país. Aí a palestrante, a professora lá, fala: nossa, aqui no nosso país, na nossa cidade aqui, tem uma igreja, e aí logo eu percebi, né? Tem uma igreja que ela tem escrita assim, bem grande na sua parede: pare de sofrer. Aí eu falei: nossa, até lá tem isso. Entendi na hora de quem ela estava falando, em outro país e tal. E ela falando: mas como pode uma expressão dessa parar de sofrer, sendo que o sofrimento é algo intrínseco da existência humana? E como pode uma multidão louca, sem sentido, buscar isso, gente? Então Jesus diz: afasta de mim este cálice. Qual cálice você está enfrentando, ou já enfrentou, ou está se preparando para enfrentar? Algo que a gente tem medo. A gente vai enfrentar lutas, gente. Amém, queridos? Mas Jesus estará com você. E aqui está o sobrenatural do negócio. Até anjo vai estar te servindo, aleluia. Ser pentecostal, você não precisa ficar rodopiando. É anjo que desce para te servir quando você está mais fraco, mais precisando de Deus. E ele nem pediu para Deus mandar anjo. Olha que coisa. Isso é poder, isso é sobrenatural. Mas ele diz: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. E quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, eu acho que a gente se engana muito, porque a gente só consegue enxergar a dor física. Aí você assiste o filme, você fica ali horrorizado com tudo aquilo e tal. Só que, e a dor do pecado que Jesus carregou? Você consegue mensurar isso? Por exemplo, a gente tem os nossos próprios pecados, né? Qual é a reação quando a gente lembra de coisas que a gente já cometeu, ou na velha vida, ou na vida com Cristo? A gente comete aquele pecado e aquele erro, e a gente se sente horrível com aquilo. Agora você imagina Jesus carregando, não o dele, porque ele não pecou, mas o de toda a humanidade. Dá para mensurar isso? Dá para tentar entender e pensar nisso? A dor não era só a física, gente. A dor do pecado de toda a humanidade.
a dor da justiça, da ira que estava sendo aplicada nele, a dor do abandono, porque o pecado separa o homem de Deus. E eu não sei como é que é isso, mas Jesus diz: por que me abandonaste? Como pode o filho ser separado da divindade naquele momento? Então, quando a gente pensa no sacrifício que Jesus fez por nós, para nos transformar, para nos dar vida e plena e eterna, é muito maior que isso. E você só consegue experimentar isso seguindo a mesma atitude dele, de submissão, de entrega. Se eu quero viver a minha vontade, não vai dar para eu viver a vontade de Deus. Amém, gente? Então eu não sei qual é sua forma de buscar a Deus, não sei se você está aqui hoje para buscar a Deus. Deixo esses exemplos e essas formas e peço a Deus, né, que nós venhamos, pela sua graça, pela misericórdia dele em nossas vidas, a nos ajudar, a nos colocar na sua presença verdadeiramente e dizer: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, trabalha na minha vida, me dirige, Senhor. Amém, gente?